convidar os nossos amados ouvintes, os nossos amados irmãos que estão nos ouvindo, aqueles que podem, a estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, verso 14. A gente já está tratando desse tema, alguns programas, falando sobre a mortificação do pecado, dentro de um grande tema de ser filho de Deus, né? De João, capítulo 1, verso 11 e 12. Gostaria de estar lendo primeiro esse primeiro versículo, Romanos 8, 14, que a gente já tem falado dele em alguns programas, como eu disse. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu vou ler novamente. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse texto que eu acabei de ler, Romanos 8, verso 14. No livro de João, capítulo 1, verso 11 e 12, vai dizer: veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. A gente tem falado sobre esse tema, o que é ser filho de Deus, quais são as características do filho de Deus, como você se torna filho de Deus. E juntamente nesse versículo, Romanos 8, 14, que diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A gente tem falado que os filhos de Deus são levados pelo Espírito Santo a mortificarem seus pecados. E todos nós, todo verdadeiro cristão, ele está interessado em saber honestamente se ele de fato é um filho de Deus. Nós temos que olhar para dentro de nós com essa preocupação. Será que de fato eu sou um filho de Deus? E o cristão, ele não está sem um norte para ele ter convicção dessa verdade, porque a Bíblia nos dá vários textos a esse respeito. A Bíblia nos dá vários textos que falam sobre o verdadeiro cristão, aquela pessoa que de fato tem o Espírito de Deus. E nós devemos nos julgar segundo esses textos bíblicos, segundo a ação do Espírito Santo, para saber se de fato estamos na fé. Nós temos falado da mortificação do pecado. O Espírito Santo nos conduz à mortificação do pecado. Quando nós somos filhos de Deus, o Espírito nos leva a mortificar as obras do corpo. E quando nós falamos de mortificação, nós já temos falado da mortificação num aspecto negativo, né? Ou seja, evitar a aparência do mal, né? Lutar contra o pecado, né? Lutar contra os maus desejos da nossa natureza pecaminosa. E nós não podemos mortificar somente nesse aspecto negativo, essas coisas que você não pode fazer. Porque senão nós acabamos criando um falso moralismo, e isso não é cristianismo. Porque o cristianismo ele não é somente negativo, coisas que você não pode fazer. Se você tratar o cristianismo assim, somente como coisas que você não pode fazer, o cristianismo se torna pesado e negativo e opressivo, que é uma coisa que ele não é. Isso é o oposto de cristianismo. Então a gente tem falado da mortificação do pecado nesse primeiro aspecto negativo, mas não para aí. Quando há uma epidemia de gripe, há duas maneiras de você evitar que você seja contaminado. E uma delas é um aspecto negativo, é você evitar lugares aglomerados, lugares que tem muitas pessoas, né? Você está lavando as mãos o tempo todo, né? Ou quando você tem contato com pessoas, evitar lugares, evitar situações. Então, esse aspecto negativo. Essa forma que você evita contrair a doença. Mas a outra maneira de você evitar contrair a doença seria você fortalecer a sua imunidade. Isso é um aspecto positivo. Ainda que você ande nesses lugares, você não contrai, porque a sua imunidade está boa. Então, quando a gente fala de mortificação do pecado, nós temos esse aspecto negativo, que seria evitar toda aparência do mal. Todo verdadeiro cristão está enganjado nessa luta contra o pecado. E nós temos que ser
astutos como a serpente nesse assunto. Nós temos que estar ligados, vigiando, quando o pecado acenar para a gente da maneira mais sutil, nós devemos estar alertas para fugir da aparência do mal. Evitar a aparência do mal, fugir, correr, combater. Então esse é o aspecto negativo, coisa que nós não devemos fazer. Mas a verdade é que nós continuamos vivendo nesse mundo. Nós somos cristãos, sim. Nascemos de novo, sim. Recebemos a natureza de Cristo, sim. Estamos com Cristo nos lugares celestiais em espírito, sim, mas nosso corpo está aqui. Então, quanto à questão da mortificação, não existe somente o aspecto negativo. Há também um aspecto positivo que eu gostaria de estar tratando nessa manhã. E esse aspecto positivo, ele é mais importante que o aspecto negativo. Porque quando os nossos anticorpos espirituais estiverem em ação, assim como a pessoa, quando ela está com a imunidade boa, ainda que ela vá em lugares onde tem pessoas que estão com a infecção ou com a gripe, por ela estar com a imunidade boa, ela não vai contrair. Então, quando os nossos anticorpos espirituais estiverem em ação, esses agentes infecciosos, eles não terão chance contra a gente. Então, nós temos que estar com a nossa imunidade boa. Esse seria um aspecto positivo. Não somente evitar a aparência do mal. E como nós podemos, então, mortificar a carne? E quando a gente fala de mortificar a carne, essa natureza pecaminosa quer nos levar a pecar. Como nós podemos mortificar a carne dessa maneira positiva? O que seria isso? No livro de Efésios, capítulo 4, verso 24, livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 24, diz assim a palavra do Senhor: e vos revisteis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha só, o texto diz, vou ler novamente: e vos revisteis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A gente tinha falado sobre nos despir do velho homem, que seria esse aspecto negativo da mortificação. É você abandonar os velhos hábitos, as velhas atitudes. Isso seria você se despir, é tirar essa roupagem do velho homem. Mas esse texto de Efésios, capítulo 4, verso 24, fala sobre vestir. Não somente devemos nos despojar do velho homem, mas também devemos nos vestir desse novo homem. Porque não vamos ficar nus. Não é simplesmente abandonar a prática do pecado, mas também andar em novidade de vida. Temos que nos revestir desse novo homem, nos fortalecer. Para isso, nós temos que ter um pensamento espiritual. Nós devemos pensar corretamente. A gente perde boa parte da nossa batalha porque a gente não sabe pensar. Nós temos que aprender a pensar espiritualmente. Analisar as coisas ao nosso redor de maneira espiritual. Pensar a nosso respeito de maneira espiritual. Em Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha esse texto de Romanos falando de se revestir do novo homem, se mudar a maneira de pensar, ou seja, não vos conformeis com este século. Não conforme a sua mente, não amolde a sua vida e a sua forma de pensar, conforme este século. Mas devemos nos transformar. Olha o que ele diz: transformai-vos pela renovação da nossa mente. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, de interagir com o mundo, com a vida, com a morte, com o céu, com Deus. Uma nova maneira de pensar. Isso seria se revestir de novo homem. Em Efésios capítulo 4, verso 22, diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ele vive segundo o pecado, esse velho homem. E o verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento.
Aí é um ponto de transição. Você se despoja do velho homem e se reveste do novo homem. Há mudança em vosso entendimento. Vos revistais o novo homem, criados segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então esse texto que a gente acabou de ler fala de vos renoveis no espírito do vosso entendimento, o espírito da mente. Temos que mudar a nossa forma de pensar. A maneira de pensar, de analisar, de julgar o mundo ao nosso redor diferencia uma pessoa de outra. Quando nos convertemos, a mente continua aqui, mas a forma de usar é que muda. Ela é renovada. Sabe, a tua capacidade continua aqui, mas agora você vai analisar e usar os teus dons de uma forma diferente. Como diz o Romanos 12:2, não vos conformeis com este século. Não pense igual a esse mundo, não viva igual a esse mundo, não se deixe governar por esse mundo. Não amolde o teu pensamento segundo o que passa na televisão, o que passa nos jornais, a moda que está nessa época. Não ande, não molde a sua mente segundo os amigos, segundo as pessoas da sua escola, segundo as músicas que você ouve, segundo o que a galera gosta, o que é popular. Fazer o que os outros fazem. Nós não mudamos a mente segundo isso. O mundo anda assim. O mundo anda sempre seguindo a moda. O mundo anda sempre seguindo o que todo mundo segue. Se acontece alguma coisa diferente numa novela, na outra semana todo mundo repetindo. Nós não somos moldados por essa forma de pensar pelo mundo. Porque o príncipe deste século é Satanás. Ele tem moldado as pessoas segundo o pecado e consciências loucas. Mas nós não. Nós nascemos de novo. E nós não vamos pensar mais como a gente pensava antes. Mas nossa mente tem que ser renovada. Não devemos nos conformar com este século. Em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra de Deus vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos, nos quais, olha só, andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha o que o texto diz. As pessoas desse mundo, elas são governadas, controladas pelas potestades. Potestades malignas é um pensamento maligno vigente, seja na moda, seja no mundo, é um pensamento maligno. Satanás controla os pensamentos, a forma de agir do mundo, e nós não podemos agir segundo o mundo, porque seria isso, pensar conforme Satanás pensa. Mas Efésios 4:23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Isso é uma ordem, irmãos, nós temos que desenvolver isso. Nos aplicar nisso, trabalhar nessa direção. Ainda que sabemos que o Espírito faz isso em nós, nós devemos trabalhar segundo essa direção que o Espírito dá. Temos que mudar a nossa forma de pensar. A palavra de Deus, irmão, nos ensina a pensar. Nós temos que julgar o mundo segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando, é Deus ensinando, é Deus nos mostrando, é Deus nos mostrando o que é ser filho de Deus. Nós devemos pensar segundo a palavra de Deus, devemos ter um pensamento bíblico. Nós devemos discernir o mundo ao nosso redor de uma forma diferente. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha o que diz esse texto que eu acabei de ler, em 1 Coríntios capítulo 2. Olha no finalzinho aqui do verso 14. Ele diz que as pessoas do mundo elas não podem entender as coisas do Espírito de Deus. Então, o texto que a gente leu no início diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Uma pessoa do mundo não é guiada pelo Espírito de Deus porque ele não pode entender as coisas de Deus.
Porque são coisas que se discernem espiritualmente. E as pessoas estão mortas espiritualmente. Mas aquele que, o verso 16 diz que nós temos a mente do Senhor, porque o Espírito está em nós. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Todo pensamento do cristão deve ser espiritual. Um pensamento guiado pelas coisas de Deus, guiado pela palavra de Deus, guiado pelo próprio Espírito de Deus. Isso eu não estou falando somente dentro da igreja. Você tem uma forma de pensar dentro da igreja e uma forma de pensar no mundo, não. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus em todos os lugares. Nós vamos ter sempre um ponto de vista diferente de todas as pessoas ao nosso redor, porque elas pensam segundo Satanás, nós pensamos segundo Deus. Então nós não vamos nos amoldar ao mundo, porque cada vez mais nós estamos sendo amoldados a Jesus Cristo. E desejamos ser semelhante a Ele, e desejamos ser parecidos com Ele, e desejamos agir como Ele age, pensar como Ele pensa. Santificação, desejamos ser glorificados e sermos mais parecidos com Ele ainda. Mente de Cristo, nós devemos ter a mente de Cristo. Então, esse aspecto positivo, ele não é mais somente uma questão de regras, de coisas que você não deve fazer, mas uma maneira, uma forma de pensar, uma forma de agir. Nós devemos, irmãos, estar conscientes do propósito e objetivo da salvação. Qual que é o propósito de Deus em nossas vidas? Por que Jesus morreu naquela cruz? Por que Deus enviou seu Filho ao mundo? O que Ele queria? Sabe, não é meramente para nos perdoar dos nossos pecados. É para isso também, é claro. Não é meramente para nos tornar pessoas felizes. Não é uma promessa que você não vai ter mais problemas. O que é cristianismo? Qual é a promessa de Deus? Qual o objetivo supremo do cristianismo? Qual que é o objetivo? Nós temos que entender qual é o objetivo de Deus para nós. O que Deus está fazendo? Qual que é o objetivo dele? O que o Espírito está nos guiando? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Para onde os filhos de Deus estão sendo guiados? Qual que é a direção? Nós temos que entender de onde nós vimos, onde estamos, para onde estamos indo. Você tem que saber. Se você é um cristão e é guiado pelo Espírito de Deus, você tem que saber. Senão você vai se ver nadando contra a corrente. O poder de Deus está te levando uma direção, mas está em outra. Temos que pensar acertadamente qual é o objetivo supremo do cristianismo. Como eu disse, não é meramente tornar você feliz, não é meramente perdão, não é uma promessa que você não vai ter mais problemas, não é isso. Em Mateus capítulo 1, no verso 20, diz assim a palavra de Deus: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, isso é muito mais que perdão. Ele, Jesus Cristo, que foi gerado de Maria, ele, Jesus Cristo, ele salvará o seu povo dos pecados dele. Isso é muito mais. É uma salvação completa dos pecados. Em 1 João, capítulo 3, a partir do verso 8, diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo leva a pecar. Jesus veio para destruir todas as obras do diabo. Porque o homem, irmãos, foi feito perfeito. E o diabo levou o homem a pecar e tornou o homem imperfeito. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele levou o homem a um estado de perfeição, ainda maior que ele era antes. É isso que Jesus está fazendo. Isso é o fim supremo da salvação. É nisso que ele está trabalhando, nos limpando, nos purificando, nos santificando, para um dia nos glorificar. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4,3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa é a vontade de Deus. A nossa santificação tem que olhar para mim. Olhar para mim, para dentro de mim e falar: para quê? O que está acontecendo comigo? Para onde o Espírito está me levando? Ele quer me santificar, irmão. Ele quer me tornar mais santo, porque um dia eu serei glorificado.
Quando eu ver a Cristo, serei semelhante a Ele. Estarei num estado que eu não pecarei mais, perfeito. Satanás tentou o homem se tornou imperfeito. É o que nós vemos hoje. Mas há uma obra que Cristo fez naquela cruz que tornou possível o homem ser levado um dia ao estado de perfeição. E nessa direção nós estamos caminhando. Estado de perfeição significa sem pecado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, também no verso 7, diz: porquanto Deus não nos chamou para impureza, mas sim para santificação. Temos que estar apercebidos de quem somos, onde estamos e para onde estamos indo. Pensar. Então não é uma questão que eu não posso pecar, não é isso. É uma questão que eu desejo ser santo. Isso é positivo. Não é somente coisas que eu não posso fazer, mas são coisas que eu devo fazer. É o que eu sou. Olha o que diz olha o que diz a carta de Paulo para Tito, no capítulo 2, no verso 11 em diante. Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual, verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós. Para quê? O texto vai dizer, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O poder de Cristo atua em mim para quê? Me purificar de toda iniquidade. Gerar para Ele um povo seu, zeloso de boas obras. Para isso eu fui criado. Para isso eu fui chamado, nessa direção eu estou sendo levado, irmão. Caminhe na direção que o Espírito está te levando. Olha o que diz Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que Jesus está fazendo em nós, nos purificando, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. É nessa direção, irmão. Então nós temos que nos revestir do novo homem. E nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que viver segundo essas verdades a nosso respeito. Se é, irmão, que o Espírito está em você. Nós temos que entender a nossa posição, compreender quem eu sou, num sentido espiritual. Então não é simplesmente estar vivendo uma vida melhor, é muito mais que isso. É ser filho de Deus. Esse é o aspecto positivo dessa mortificação do pecado. Eu sou filho de Deus. Por isso Jesus morreu naquela cruz, para me santificar. Eu devo falar comigo mesmo, agora eu sou cristão, eu nasci de novo, sou regenerado, fui comprado pelo sangue de Cristo, o Espírito de Deus habita em mim, agora eu tenho poder para vencer o pecado, agora eu tenho poder para viver uma vida santa, eu devo andar como um filho de Deus na luz, porque eu fui chamado para estar na luz. Romanos capítulo 3, verso 20, diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Por que será que Jesus morreu naquela cruz por nós? Para que a gente pudesse pecar? Sabe, você vê que o capítulo 6 de Romanos explica muito bem isso. Porque Romanos capítulo 6, verso 1 diz, o que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Irmão, nós somos chamados. Jesus morreu pelos nossos pecados e nós estamos perdoados. E agora eu vou pecar mais? Como nós podemos viver no pecado, irmãos? Sabe, Romanos capítulo 6, verso 2, dá uma resposta para esse pensamento ímpio e maligno. Romanos 6, 2 diz, Romanos 6, 1 diz que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. Olha o que diz Paulo no verso 2, de modo nenhum.
como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sirvamos ao pecado. Irmãos, nós éramos escravos do pecado, mas a força do pecado em nós recebeu um golpe mortal por Cristo naquela cruz. Estamos unidos com ele e por isso o poder dele flui em nós. Não desejamos mais pecar. Queremos ser santos, porque para isso fomos chamados. Agora eu sou parte do corpo de Cristo. Agora eu estou unido a Cristo. Onde ele está, eu estou. Eu estou morto para o pecado. Eu não pertenço mais ao domínio do pecado. Porque Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque nós estamos debaixo da graça. Não estamos mais debaixo de condenação. Romanos 8,1 diz, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O mundo, irmãos, as pessoas do mundo, e talvez você que está me ouvindo está no mundo ainda. No sentido espiritual, você está no mundo, você é escravo do pecado, você serve ao pecado. O mundo, irmão, pertence à esfera do pecado. Está debaixo do domínio do pecado, obedece às suas ordens, às ordens de Satanás. Nós não. Se você é cristão, você não pertence. Os incrédulos, por mais morais que sejam, irmão, estão debaixo da lei, estão debaixo de condenação, são escravos do pecado, escravos de Satanás, pertencem a este reino maligno. A menos que se tornem cristãos, são escravos. Mas os cristãos não são escravos. Foram comprados por alto preço, são destinados a se conformarem à imagem de Cristo. Esse grande propósito de Deus, nos conformar à imagem de Cristo, nada menos que isso. Isso é grandioso, isso é glorioso. Nós temos que mudar a nossa mente, entender a grandeza de ser cristão. O Espírito de Deus guia os filhos de Deus nessa direção. Romanos 8,28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Olha só a grandeza, esse poder de Deus trabalhando em nós para cumprir esse grande propósito de Deus, de nos aperfeiçoar conforme a imagem de Cristo, nos amoldando a Cristo. Você percebe isso, irmão? O Espírito te conduzindo nessa direção? Você percebe ou não? Ou a tua mente é igual ao do mundo? O ímpio pensa, eu vou trabalhar, comprar, aposentar, relaxar, gozar a vida, aproveitar, porque morreu, acabou. Todo mundo quer uma boa vida, né? Uns querem de um jeito, outros do outro. Comida, bebida e diversão. Essa é a mentalidade do mundo. Vivem para isso, para si, para o seu prazer. Comprar, adquirir, aposentar, curtir. Só isso que eles pensam. Comida e bebida e diversão. Esse é o pensamento do mundo. Mas o ímpio não. Mas o cristão não. O cristão vive para Deus. Ele sabe que nesse mundo ele é peregrino. A sua felicidade não está aqui. Isso aqui não é tudo. Aqui há maldade, há pecado. Isso aqui está debaixo de condenação. Isso aqui não é meu lar. O cristão está aqui, mas não pertence a esse mundo. Você entende o privilégio? Você está com qual pensamento? Só para esse mundo? Só para as coisas desse mundo? 1 João capítulo 3, verso 1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
E a si mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança. Ser espiritual é falar consigo mesmo: eu sou filho de Deus. Pense na honra e no privilégio. Olha o que diz o apóstolo João nessa carta: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Que privilégio, que amor, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele diz, e de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, o mundo não temos comunhão com o mundo não nos entende, e nós não temos comunhão com o mundo. Não pensamos segundo o mundo, não temos prazer nesse mundo. O mundo não nos conhece, nós não conhecemos o mundo no sentido que nós não temos comunhão com o mundo. Porque não conhecem a Deus, não tem a mesma comunhão com nós, que a gente, o mesmo desejo que a gente, a mesma visão que a gente. Porque não tem o Espírito de Deus, se é que você tem o Espírito de Deus. O verdadeiro cristão deseja ser semelhante a Ele. E todo mundo que tem essa esperança, diz o texto, purifica a si mesmo. Todo mundo que tem a mente renovada para essa verdade, todo mundo que pensa segundo essa verdade, ele vai purificando a si mesmo, porque ele olha para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, puro. E ele deseja ser puro. Ser espiritual é isso, irmão. É olhar para dentro de si e ver que você é um filho de Deus e viver segundo essa verdade. Temos que compreender o que somos e viver segundo essa compreensão. Romanos 6,11 diz, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós temos que viver em conformidade com essa realidade. Nós estamos mortos para o pecado. Sabe, Deus espera, o céu espera que cada um de nós cumpra o nosso dever como cristão. Que cada um de nós compreenda para o que fomos chamados e vivemos segundo essa realidade, viver como um filho de Deus. Nós não pertencemos ao mundo, não pertencemos ao inferno, não pertencemos ao diabo. Pertencemos a Deus e devemos andar como filhos de Deus. E purifique-se a si mesmo todo aquele que nele tem essa esperança. Sabe, isso não é uma abordagem negativa do que eu não posso fazer, mas é uma abordagem positiva do que eu sou. Eu sou filho de Deus, eu devo viver como um filho de Deus, andar como um filho de Deus, pensar como um filho de Deus. Irmãos, eu devo esperar o futuro como um filho de Deus, eu devo confiar nas promessas de Deus, desejar as coisas que o filho de Deus deseja. Em Mateus 5,16 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras em vocês e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Andar como filho de Deus. O mundo não vai entender, mas vai perceber a diferença que é em você, porque o Espírito está em você guiando a sua vida. Irmão, se é que o Espírito está em você. Eu vou ler novamente Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você, filho de Deus, apresente todo o teu ser. Eu não estou falando parte do teu ser. Apresente todo o teu ser como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional. Precisamos renovar nossa mente, irmãos. Não podemos nos conformar a esse século, o texto diz. Mas temos que transformar a nossa maneira de pensar. Nós temos que experimentar, irmão, essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filhos de Deus. Temos que andar como filho de Deus. Pensar como filho de Deus. Essa é uma abordagem positiva da mortificação da nossa natureza pecaminosa. Não somente coisas que eu não posso fazer. Sim, na mortificação existe esse aspecto negativo de coisas que eu não devo fazer. Eu devo evitar a aparência do mal, eu devo lutar contra o pecado, eu devo dizer não para o pecado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que compreender que não é só eu me despir do velho homem, mas eu me revestir do novo homem. Pensar diferente. Pregar para si mesmo, eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus. E como deve andar?
os filhos de Deus. Já que eu sou filho de Deus, eu devo andar na luz porque Deus está na luz. Se você diz que é filho de Deus, mas anda em trevas, você é mentiroso, não conhece a Deus. Mas sabe que o pai da mentira é Satanás. Quem diz ser filho de Deus está na luz como Deus está na luz. Amo o que Deus ama, odeio o que Deus odeia. O filho de Deus tem fome e sede de justiça porque deseja ser santo e será saciado. O filho de Deus olha para si e enxerga essa presença de Deus, do Espírito, conduzindo ele a essa vida santa. Isso é ser espiritual, irmãos. É perceber essa presença do Espírito e estar sensível à sua voz. É andar com a mente renovada. É pensar, eu faço parte da igreja espiritual. O corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, eu estou ligado a Ele. Estou sentado nos lugares celestiais com Ele em espírito, mas meu corpo está aqui, mas o meu espírito está lá. A minha alma é eterna. Estou ligado a meu Cristo. E o poder de Cristo flui em mim. Ele morreu naquela cruz pelos meus pecados, para me tornar santo, para vencer as obras do diabo. E nós caminhamos nessa direção de sermos santos. Lutamos, combatemos para sermos santos, porque para isso fomos chamados. É isso que nós queremos. Então o cristão não é uma pessoa que vive essa vida negativa. Só que não pode. Sabe, essa vida sofrida, oprimida? Não. Não é questão que eu não posso pecar. Eu não quero pecar. Não me faz bem. A mente renovada, eu quero ser santo. Fui chamado para ser santo. Sou filho de um Deus santo. Eu tenho uma natureza santa. O Espírito Santo habita em mim. Precisamos renovar a nossa forma de pensar, a nossa mente. Pensar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente, viver de uma forma diferente, olhar para o mundo de uma forma diferente, olhar para o futuro de uma forma diferente, olhar para a nossa alma de uma forma diferente. Calcular a nossa vida de uma forma diferente. Julgar o mundo ao nosso redor de uma forma diferente. Não como o mundo pensa. Não como os nossos amigos pensam. Não como a moda está ditando. Porque tudo isso jaz no maligno. Mas pensar segundo Deus pensa. Porque o verdadeiro cristão tem a mente de Cristo. Vamos orar, irmãos. Para que o Espírito acerte essas verdades em nós e nos dê entendimento. Soberano Deus, amado Pai, que o Teu Santo Espírito fale conosco, Pai, nessa manhã preciosa e nos guie nessa verdade e nos leve à mortificação, Pai, do pecado. Esse despido, velho homem, e revestido novo homem, nos guia nessa direção, eu te peço, Pai. Nos guia nessa direção, nos conduz nessa direção, Pai. Que o Teu Espírito nos dê entendimento em todas essas coisas e repreendemos toda a força do mal que traz confusão. Mas que o Espírito nos convença dessas verdades. E o poder e a Tua graça nos leve no dia a dia, nesse dia de hoje, nessa manhã, a aplicarmos em nossas vidas essas verdades tão preciosas, Pai. Nos ajuda por Tua graça e misericórdia, pois nada podemos sem Ti. Obrigado, Pai, por esta manhã, por cada precioso irmão que está nos ouvindo. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.